olhando para o nosso modelo, ele tem um início, que é o óbice estratégico, e o fim dele, que é a estratégia proposta. A primeira ação é a análise do ambiente. Então, cada um dos membros vai se eleger como um especialista, ou vai escolher por afinidade, ou até por uma questão de sorteio interno, ele vai ser o especialista do grupo que vai tratar sobre a análise do ambiente. Ele vai procurar compreender como é que a análise do ambiente vai funcionar. O segundo grupo é a análise estrutural da indústria. Então, também membros do grupo vai procurar se especializar nesse assunto. Da mesma forma para a cadeia de valor, da mesma forma para modelo de negócio e também para estratégias de ação. Além disso, os peritos que são relatores, eles precisarão também procurar conhecimento a partir de planejamento visual, que é essa técnica, essa forma de se comunicar de maneira visual, de maneira mais criativa, mais inventiva, mais interativa, facilitando assim que a informação e a comunicação possa fluir de maneira mais lúdica e mais compreensiva para todo o grupo. E dessa forma, o grupo vai ter condições, a partir desses conhecimentos adquiridos, de serem formuladores de saídas e soluções dentro do seu grupo, para que eles consigam realizar e cumprir suas tarefas específicas. Dessa forma, a estratégia proposta vai ser facilitada a partir desse conhecimento gerado. Então, eu tenho um grupo de base, que é o grupo que vai fazer o trabalho, e o grupo dos peritos são aqueles especialistas que vão dar aconselhamentos, vão dar dicas, vão se responsabilizar por condutas dentro do grupo, em função do conhecimento específico que ele vai adquirir e se automunir para alcançar. Bem, vencido isso, a gente tem estabelecido os dois grupos, o grupo de base e o grupo de peritos, dentro dessa lógica de estratégia cooperativa e o uso do método Jigsaw. Vimos agora para o primeiro dia, dentro de uma lógica geral, o que vai ocorrer no primeiro dia? Nós temos 4 atividades que foram programadas para o primeiro dia. Essas atividades têm as seguintes características: a primeira e a segunda atividade. A primeira atividade, que é um pouco a explanação acerca do método, que é o que eu estou fazendo agora, mas eu irei dar um reforço também presencial na sala para tirar dúvidas, dirimir dúvidas e também apresentar alguma outra argumentação específica. A segunda atividade, que é a montagem dos grupos, que já foi feita previamente, mas agora falta em sala, no dia do nosso primeiro encontro, a atribuição de cada um dos membros do grupo dentro do seu papel no grupo de base, se ele vai ser mediador, se vai ser porta-voz, redator ou relator. Eles vão ter que procurar cumprir essas tarefas, bem como também a intenção também de que tipo de perito ele vai ser, qual a escolha em termos dessas 5 possibilidades existentes. Eles vão ter que se escolher, se auto-atribuir perito dentro desse contexto. E o que vai acontecer no dia? O sorteio dos temas, em cima daqueles 5 temas que foram colocados, e para cada tema sorteado, um certo detalhamento do óbice específico daquele setor. Se vai ser barbearia, se vai ser academia, se vai ser lojas de brinquedos, enfim, qualquer uma das 5 possibilidades, além de explicar um pouco a dinâmica de cada uma desse setor, também explicar qual vai ser o seu óbice específico. E, por fim, a exposição do modelo. Esse modelo que foi agora relatado vai ter também um espaço para também detalhar um pouco mais as características envolvidas dentro desse modelo, para que se possa ter mais consciência, até para o próprio grupo, na hora em que ele for escolher qual perito ele vai ser, em que perícia ele vai atuar, ele tenha a condição de entender qual o desafio que ele vai ter que superar do ponto de vista conceitual e do ponto de vista prático, como é que ele vai ajudar seu grupo a alcançar os objetivos que ele se propõe. Bem, essa dinâmica do primeiro dia, a gente vai separar isso em torno de 1 hora de trabalho do primeiro dia, e com essas atribuições que estão aí, 10 minutos para a primeira atividade, 10 minutos para a segunda, 5 para a terceira e 30 para a quarta atividade, onde o grupo vai poder, a gente vai poder explicar com um pouco mais de detalhes essas ações. Bem, vencido o primeiro dia, tem a interface entre o primeiro dia e o segundo dia.
O que se espera que os grupos façam? Principalmente os grupos ainda na condição de grupos de base, vão estudar o setor. Vão, a partir dos relatos noticiosos que estão presentes lá no documento, vão procurar mais informações, vão se cercar de mais detalhes, vão procurar, quem sabe até, fazer alguma exploração específica, por exemplo, se é uma barbearia, procurar alguma dessas barbearias que foram lançadas e estabelecidas dentro dessa lógica, para tentar entender a dinâmica competitiva que está ali inserida. Bem, a expectativa é que esses grupos possam, durante essa semana, reservar umas 10 horas dessa semana para que eles possam fazer essa ação. Isso de maneira cooperativa, dentro do grupo como um todo, usando as redes sociais, usando a web, para que eles possam fazer trocas e interagir, né, para que isso possa alcançar o sucesso que se espera que seja alcançado. Bem, o foco, como comentado, é procurar explorar mais o assunto envolvido com a temática da especialidade ali envolvida com o setor estabelecido. Bem, vencido esse intervalo entre o primeiro e o segundo, vem o segundo dia. No segundo dia, nós temos também 4 atividades, a quinta, sexta, sétima e oitava, e onde a sexta atividade já foi realizada, que é essa pesquisa, né, envolvida, onde os estudantes, em função do mediador, vão procurar interagir entre si para poder condensar e consensuar a pesquisa que foi realizada, né? A atividade 7, os relatores irão apresentar esse consenso prévio que foi estabelecido. Isso é muito importante, porque é o desafio que o grupo vai ter a superar, né? E que os especialistas, no momento em que forem procurar informações específicas sobre a sua perícia, o seu conceito pericial que ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que sempre levar em consideração esse desafio que ele vai ter que atuar. E, por fim, os estudantes se regruparão em grupos de peritos, né, em função das escolhas que cada um tem, né, são 5 tipos de perícia, em que eles podem, um grupo escolher, ou o estudante escolher, por exemplo, modelo de negócio. Ele vai se juntar com outros representantes dos outros grupos que basicamente estudam modelos de negócio, que vão procurar cooperar entre si para que eles possam procurar o maior número de informação, o maior número de condicionamentos, para que eles possam, quando voltarem para os seus grupos, virem com um conjunto de conhecimento e de técnicas que possam ser úteis para resolver os problemas que o grupo precisa. Enfim, dessa maneira fechamos o segundo dia. A lógica do segundo dia em termos de definição de espaço temporal, né? A ideia de nós usarmos 2 horas desse dia para podermos trabalhar, e nessas 2 horas essa distribuição, 10 minutos para a atividade 5, que é esse relato do que aconteceu durante a semana, entre o primeiro e o segundo dia, a atividade 6, que é a discussão sobre esses achados que foram encontrados durante a semana, e depois os relatores irão expor, né, os achados e as conclusões iniciais que o grupo teve em função dessa exploração sobre o setor. E 20 minutos para que os grupos, agora reagrupados em grupos de peritos, possam trabalhar e tentar entender o que cada um dos seus grupos de especialidades precisarão explorar em termos de conhecimento. E aí as notas de rodapé que foram colocadas lá no relatório, elas são de muita importância, porque elas vão dar direcionamento de qual literatura, de qual base teórica a ser buscada. Bem, dessa forma, né, procura-se tanto descobrir a exploração achada e os relatores, usando, né, as técnicas de planejamento, pensamento visual, poder apresentar o que eles encontraram em termos de achados iniciais. Então vencemos aí o segundo dia e agora vemos a semana entre o segundo dia e o terceiro dia. Nesse dia o trabalho central são o trabalho dos peritos, onde os peritos, em cima da sua especialidade, vão procurar obter mais informações, mais detalhes, mais técnicas, mais ferramentas de análise, para que eles possam levar essas ferramentas de análise
para a busca da solução do problema do setor. A intenção é que o grupo possa usar aí em torno de 12 horas de trabalho para poder desenvolver de maneira cooperativa essa ação, e os peritos que são relatores explorar um pouco mais a ideia de planejamento, de pensamento visual, para que eles possam, a partir dessa exploração de pensamento visual, eles possam expor com um pouco mais de propriedade os achados que eles encontraram. Bem, esse é o ponto que está aí, os peritos e os seus desafios em termos de ação. O outro foco do terceiro dia, agora sim, o grupo conhece o setor, os peritos conhecem as suas especialidades, agora é possível atuar em cima do problema e poder resolver esse problema de maneira mais assertiva. A nona atividade, os estudantes se reagruparão novamente em grupos de base, e aí os peritos retornarão para os seus grupos de base, retornarão com esse conhecimento adquirido e poderão, de maneira cooperativa e com o uso dos seus conhecimentos, poderem resolver o problema desse setor. E, ao final, sugerir uma estratégia de ação que será proposta para a empresa ou para o setor, e dessa forma procurar resolver esse óbice e superar o desafio que está aí à frente de cada grupo. Depois os relatores, em função desse trabalho, irão apresentar esses achados, usando essa técnica do pensamento visual, para que a apresentação possa ser o máximo lúdica e criativa possível. Após isso, o professor vai fazer um fechamento desses 3 dias e dessas 2 semanas que foram espaçadas entre esses 3 dias, discutir um pouco o propósito, o que ele percebeu, as contribuições que foram encontradas em termos de soluções, a criatividade dessas soluções, a inventividade dessas soluções, E, por fim, um processamento grupal, onde os grupos irão fazer uma reflexão sobre o trabalho realizado, sobre o modo como eles cooperaram, as facilidades, as dificuldades que eles enfrentaram, para que a cooperação pudesse existir e que a aprendizagem pudesse ser apropriada a partir dessa cooperação. Então, com isso, nesse dia, as 4 horas serão todas elas, as 3 horas de trabalho serão focadas exclusivamente para o desenvolvimento desse trabalho, e com essa definição de tempo, para que os grupos possam cumprir as suas tarefas com um pouco de tranquilidade e toda a ação possa ser realizada e a atividade concluída com a prova definida. Bem, dessa forma, os grupos irão cumprir com o seu papel, e essa questão da aprendizagem cooperativa acontece. Dentro do processamento grupal, existem lá alguns questionários que precisarão ser respondidos, além dessa análise do grupo, e para conseguir fazer um fechamento individual das notas, além da avaliação coletiva, também a nota final do trabalho. E dessa forma, os grupos de base associados aos grupos de peritos poderão propor a estratégia de ação. Dessa forma, nós conseguiremos passar por todas essas etapas, e a esperança é que isso seja feito de forma muito cooperativa e que haja um extenso aprendizado desse grupo, para que esse grupo possa se conscientizar que o trabalho em equipe, quando bem estruturado, quando bem intencionado, ele consegue trazer resultados muito palpáveis. E aprender cooperando é uma das grandes metas que a gente precisa estar praticando para a nossa vida e para o nosso processo de aprendizagem como pessoa e como profissional para o futuro. Bem, essa é um pouco a lógica de toda a ação, onde todas essas 12 atividades elas foram passadas, e as diversas interações entre montagem de grupos, grupos de base, grupos de peritos, relatos dos achados que foram encontrados durante esse percurso, e culminando com uma análise grupal, onde, além da reflexão sobre as facilidades e as dificuldades do grupo, também a resposta aos questionários em termos de compreensão desse processo de aprendizagem que foi desenvolvido. Bem, esse é o processo, e aí aqui tem o mecanismo de nota, a gente vai ter a nossa nota é um conjunto de ações que vão ter pesos específicos,
né? A primeira questão da presença, as entregas no prazo, a participação, a apresentação, o processamento grupal e o conteúdo da prova, né? Então, cada um com os seus pesos específicos e as notas sendo atribuídas de 1 a 10, de 0 a 10. Para o detalhamento desse processo das notas, aconselho que procurem lá o nosso programa de aula, onde esse detalhamento está feito e colocado, e vocês verão que como cada nota vai ser atribuída. Caso a existência de alguma dúvida, me procure que eu possa esclarecer com toda tranquilidade para que não haja nenhuma dúvida. Bem, gente, é isso. Eu estou com uma expectativa muito grande que tudo isso dê certo, que a gente consiga realizar um bom trabalho e que possamos, de fato, tanto cooperar para aprender e aprender cooperando. Essa é uma expectativa muito grande minha e eu tenho certeza que vocês cumprirão e nós poderemos refletir os resultados positivos sobre essa experiência. Um forte abraço e me coloco à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, esclarecer qualquer questão aí inserida. Tchau.